Ela participa do grupo de estudos de economia industrial na Unesp, na EPSELAR, e é bolsista também do programa de formação teórico-prático voltada ao desenvolvimento de competências e habilidades para atuar com docência em educação à distância, na Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Júlio César é doutorando em desenvolvimento econômico com ênfase em padrões e estratégias de desenvolvimento pelo Instituto da Economia da Unicamp e especialização em andamento de direito público. Ele é mestre em economia e especialista em ciência política e bacharel em ciências econômicas. Já trabalhou como assistente em pesquisa, de pesquisa de gestão de serviços públicos municipais no governo do Rio Grande do Norte, pelo Laboratório de Governança do MIT. Com isso, daremos início a esse GTPET. Eu quero pedir a todos permanecer com os microfones desligados durante as apresentações, que ao final delas terá um momento para as dúvidas. Por favor, Luana, por favor, Júlio, é com vocês. Muito obrigada, Luiz. Júlio, você começa, que eu acho que Keynes tem muita ligação com os neojupiterianos, ele vem antes, né? Então, eu acho bem interessante você começar. Pode ser, também vou trazer um pouco da abordagem histórica e talvez já consiga conceituar melhor os jupiterianos e neojupiterianos. Isso, muito bem, obrigada. Ótimo. Então, gente, eu sou Júlio Nascimento, como fui apresentado, sou doutorando aqui pelo Instituto de Economia da Unicamp, minha área de pesquisa é principalmente a área de política econômica e direitos humanos. Eu gostaria de agradecer o convite do PET, Economia da Unesp, já a segunda parceria que a gente faz. Primeiro foi no evento da pós-graduação, quando eu fiz uma discussão sobre os impactos sociais e econômicos do coronacrise. Então, basicamente, o que foi que eu planejei para hoje? Como o pensamento keynesiano, de Keynes, pós-keynesianos, ele é muito amplo, eu resolvi pegar um ponto fundamental das discussões mais atuais. Até pensei em pegar um pouquinho de Minsky, só que daí eu pensei que a gente ia voltar de novo para aquela discussão da crise de 2008, e daí eu acabei pegando um tema que é muito importante sobre as questões inflacionárias. Porque quando a gente vai pensar hoje sobre essa questão de inflação, principalmente porque nos noticiários estão falando muito sobre a questão de alimentos, que é algo realmente sério, então eu pensei em fazer uma abordagem diferente para a gente entender essa questão da inflação numa perspectiva mais Keynes, principalmente da perspectiva pós-keynesiana. Mas para isso a gente precisa entender o que é o economista, o que é a profissão de economia, a gente precisa entender qual é a história do pensamento econômico, qual foi o arcabouço que Keynes escreveu, qual foi o arcabouço que os pós-keynesianos escreveu, o momento histórico que ele escreveu. Então, durante todo esse percurso, a gente vai conseguir compreender a importância do pensamento de Keynes, a importância do pensamento pós-keynesiano e uma avaliação sobre como é que a gente pode pensar a inflação atual numa perspectiva mais ampla do que a forma convencional que impõe, basicamente, na sua estrutura teórica, que a inflação é meramente de demanda, ou principalmente de demanda, principalmente via emissão de moedas. Então, dentro dessa perspectiva, é muito importante a gente compreender que existe uma avaliação bem mais complexa, e que essas avaliações mais complexas, geralmente, elas não são trazidas na graduação, e que isso acaba impactando muito no desenvolvimento da ciência econômica. Primeiro ponto é que a gente tem que entender que a economia é uma ciência social aplicada e, como tal, existe ampla interpretação sobre os fenômenos econômicos, socioeconômicos, digamos assim. E aquele arcabouço que a gente pensa lá na introdução à economia, que economia é a ciência que lida com as questões da produção, da distribuição de riqueza na sociedade, é só uma das interpretações. E é isso que a gente vai entender hoje. O que é a ciência econômica e por que foi que esse conceito pegou e quais são os conceitos diferentes que vem trazendo a ciência econômica. Primeiro ponto aqui, a economia, naturalmente, ela é uma ciência da retórica. O desenvolvimento da economia ela vem muito pela arte da argumentação. E isso permeou toda a história do pensamento econômico, de antes dos fisiocratas, mercantilistas, clássicos, neoclássicos, enfim, toda Keynes, até chegar na estrutura atual com o pensamento mais ortodoxo, convencional, dominante. Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar sobre isso é que
Keynes, ele escreve em um ambiente muito peculiar do que estava acontecendo em âmbito internacional, que era, tinha acabado de sair de uma grande guerra, que foi a Primeira Guerra Mundial, e também temos a crise de 29. Então, a ascensão das ideias de Keynes vem muito naquele momento históricos. Mas qual era o pensamento dominante até então? Principalmente os neoclássicos e os clássicos que vieram anteriormente como dominantes nessa argumentação econômica. O que aqui basicamente se pensa hoje sobre moeda e inflação? Quando se vem pensar hoje convencionalmente, o primeiro ponto que a pessoa pensa, a emissão de moeda vai gerar inflação. Essa é uma abordagem muito convencional na economia e que é, inclusive, uma interpretação atual para o Banco Central se utilizar da política monetária para combater esse tipo de inflação, sendo que o tipo de inflação, como a gente vai ver mais adiante, é muito mais complexo do que isso. Então, vamos entender o que era a moeda ali para os clássicos e neoclássicos, que é onde Keynes faz um rompimento grande com a teoria de Keynes, especialmente com um livro lançado em 1936, a teoria geral. Basicamente, os clássicos e os neoclássicos, eles abordam que a moeda é fundamentalmente para as trocas. E daí eles estão fundamentados principalmente na lei de Say, ou seja, que a oferta determina a demanda. Partindo desse princípio, o aumento de moeda, ele só vai causar impactos nas variáveis nominais, como, por exemplo, inflação. Nas variáveis reais, como, por exemplo, desemprego, crescimento, a moeda não vai ter impacto nessas variáveis reais. Então, Keynes, no século XX, ele inova muito nesse sentido ao romper com essa teoria neoclássica, que inclusive foi uma da parte dos seus ensinamentos, ao abordar assim, olha, não é bem assim, a moeda, ela é muito mais complexa do que uma relação de troca na economia. E isso não vem só em Keynes, em Marx também isso já estava dado também. As relações de moeda, ela é muito mais complexa. E ela não é só para as relações de trocas. Keynes não nega que é para relações de trocas, ela também serve como relação de troca, mas Keynes aponta que as peculiaridades da moeda é muito mais complexa. Basicamente, o quê? Que a moeda, ela é objeto de desejo da sociedade, portanto, ela também não é neutra na economia, ou seja, ela afeta decisões, ela também compõe objeto de desejo de desejo de ativo de portfólio da população. Então, a moeda é muito mais complexa do que aquela percepção neoclássica, que é simplesmente para relações de trocas, e que os impactos são somente para a inflação. Para Keynes, não. A moeda é muito mais complexa, e ela não é neutra na economia, ou seja, ela impacta nas variáveis reais, como crescimento econômico e desemprego. Então, é muito importante a gente também situar o que foi Keynes, o que são os keynesianos e o que são os pós-keynesianos, antes de a gente entender isso. Basicamente, o que a gente estuda ali na graduação, em macroeconomia, a gente estuda muito o pensamento keynesiano, muito de uma interpretação neoclássico sobre os fundamentos keynesianos, e não é exatamente Keynes. Por quê? Porque uma das principais contribuições que Keynes deu para a abordagem econômica foi a questão da incerteza, que a única certeza que a gente tem na economia é a incerteza, e que se difere de risco. Risco a gente consegue calcular, a incerteza não. A incerteza, a gente está vivendo um ambiente de incerteza. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, a gente está vivendo em quê? Em um mundo de expectativa. Essa foi uma das principais contribuições de Keynes, que foi totalmente descartada pelos keynesianos, daqueles que a gente fala, aquela abordagem keynesiana dos manuais de macroeconomia comum. Então, o Keynes inova nesse processo, conceituando o que para ele chama de uma economia monetária de produção, que essa moeda, ela afeta as decisões da economia, e daí é nesse momento que ele interage com o conceito de liquidez, que a moeda, por ser o ativo de maior liquidez, ela tem impactos reais na economia. Vamos entender basicamente como é que funciona isso e como é que ela tem impactos reais na economia, como no desemprego e no crescimento econômico. Basicamente, o que Keynes vem falar sobre esse ponto em específico? Ele vem falar, por exemplo, para a população abrir mão
de liquidez, ou seja, de ter ativos mais líquidos, como a moeda, precisa ter uma maior rentabilidade. Por exemplo, se for investir, por exemplo, em uma empresa, investir em um imóvel e etc., ela vai ter que ter uma rentabilidade para abrir mão desse tipo de liquidez. Então, nesse caso, a gente já consegue entender qual é a influência que a moeda tem na economia nos objetos de decisões da população. Então, vamos entender mais profundamente como é que essa moeda ela impacta nas relações econômicas. Vamos entender como é que a política monetária ela impacta impacta na economia. Então, o primeiro ponto é que, quando a gente está falando em moeda, a gente tem que entender o quê? Por exemplo, vamos partir de uma característica mais geral, ou seja, de uma... nossa, eu esqueci o nome. Enfim, vamos partir que, em um ambiente econômico, por exemplo, o governo faz uma política monetária. Essa é uma política monetária, por exemplo, diminuindo a taxa de juros na economia. Isso vai impactar, por exemplo, na produção. Ou seja, como está reduzindo essa taxa de juros na economia, é bem provável que a população abra mão dessa liquidez para investir em outros ativos mais lucrativos. E quando tem esse investimento num ambiente mais produtivo mesmo, o que acontece? Contrata mais trabalhadores. Então, a gente consegue já entender o link que se faz com o desemprego. Ou seja, quando a população abre mão dessa liquidez, faz investimentos, ela contrata trabalhadores, então você reduz o nível de desemprego na economia. Então, é bem nesse sentido que Keynes vem contribuir nessa abordagem da economia monetária de produção, totalmente diferente da abordagem clássica e neoclássica, que a moeda ela não tem esses efeitos, ou seja, a moeda ela tem efeitos inflacionários. Então, vamos entender aqui, basicamente, o que é que os pós-keynesianos vêm trazer para a gente aí de abordagem sobre a questão da inflação. O que a gente viu até agora, basicamente? Que os neoclássicos, ali, que era a abordagem mais convencional antes de Keynes, tinha uma contribuição no sentido que fala que a moeda é neutra, ou seja, não afeta na economia, ou seja, os impactos apenas na inflação. Keynes vai falar, não, olha, tem impactos reais sim na economia. E o que é que os pós-keynesianos vêm falar? Olha, a moeda, ela pode causar inflação, não nega os pós-keynesianos que a moeda pode causar inflação, mas ela não necessariamente causa inflação. E aí que a abordagem pós-keynesiana entra falando que a inflação é basicamente pela via de conflito distributivo, ou seja, a inflação é basicamente de oferta, é basicamente de custos. Como funciona basicamente esse conflito distributivo? Nós temos uma situação, por exemplo, mais genérica, de empresários querendo aumentar a margem de lucro e trabalhadores querendo aumentar os seus salários. Se esse aumento passa da produtividade, o que é que vai ocorrer? Basicamente, inflação. Então, de forma bem mais geral, é basicamente por esse caminho que os pós-keynesianos pensam a questão da inflação. E daí, por que os pós-keynesianos a inflação é essencialmente de custos? Que a gente já entendeu um pouquinho mais sobre isso. Porque quando ele vai falar que a inflação de demanda, ela ocorre por um processo, por exemplo, aumentou a quantidade de moeda na economia, a população tem mais dinheiro. Se a população tem mais dinheiro, o impacto direto vai ser que a população vai consumir. Aí é que entra também o conceito de demanda efetiva de Keynes. Então, quando a população faz essa demanda efetiva na economia, o que acontece? Os produtores querendo participar desse ambiente de lucratividade, eles vão começar a investir. Então, daí, e isso gerando emprego, gerando crescimento econômico e redução do desemprego. Só que também tem outros efeitos, essa demanda, na economia, segundo os neoclássicos, segundo o que se pensa de forma convencional na economia, que seria a inflação. Só que daí essa perspectiva keynesiana vai falar, olha, não é bem assim, não necessariamente não causa inflação. Por quê? A gente pode falar que poderia causar inflação naqueles produtos que têm muita rigidez na sua produção, como, por exemplo, produtos agrícolas. Então, se existe uma demanda muito forte, então a oferta não consegue se alterar de forma tão rápida assim. Então, nesses casos, você pode ter uma inflação sim de demanda. Mas, no geral, quando a gente vai pensar aí
no geral da economia, no setor de produção industrial, por exemplo, já entrando aí numa perspectiva já microeconômica com a Luana, numa perspectiva mais de Steindl, aí, ele vai falar basicamente que as empresas têm capacidade ociosa. Então, se as empresas têm capacidade ociosa, então, quando ocorrer essa demanda na economia, o que as empresas vão fazer? Vão começar a utilizar essa capacidade ociosa, ou seja, vai ofertar mais nessa economia e, além do mais, vai investir mais na sua capacidade ociosa. Então, como existe essa capacidade ociosa e esse maior investimento na capacidade ociosa, então a inflação de demanda acaba não ocorrendo, e se ocorrer é de forma muito rápida e muito breve, até essa capacidade ociosa começar a funcionar na economia. Então, os keynesianos não negam que existe sim essa inflação de demanda, mas ele fala que, essencialmente, é uma inflação de custos. E o que são esses custos? São basicamente os custos de produção, por exemplo. Existe custos, por exemplo, de lucro, existe custo de salário, custo de câmbio, ou seja, desvalorização cambial, que a gente chama de inflação importada. Existe também inflação de retornos decrescentes, dentre outros. Então, basicamente, são esses a tipificação que os pós-keynesianos trazem para a gente interpretar a inflação. Como é que ocorre? Vamos pegar alguns exemplos. Por exemplo, uma inflação de monopólio, lucro, por grau de monopólio ou lucro. Essa acontece basicamente por causa da percepção dos empresários da sua condição de monopólio do mercado, por exemplo. E isso pode impactar no aumento do preço e, assim, aumentando a margem de lucro. Um outro é também de tributos, por exemplo, o governo aumenta os tributos e, se esses tributos forem repassados, porque também existe a possibilidade dos tributos não serem repassados para os produtos, dependendo da situação que esteja a economia. Então, o que acontece? Diminui a margem de lucro nesses casos, mas também, se for repassado para os preços, ocorre inflação. Os salários também, por exemplo, aumentou os salários acima da produtividade, gera inflação se não reduzir a margem de lucro. Inflação importado, e isso acontece de algumas formas. Por exemplo, ocorre uma desvalorização cambial e os produtos entram mais caros no Brasil. Por quê? Se ocorrer uma desvalorização, a gente precisa de mais real para comprar a moeda internacional, que é o dólar, que é para fazer essas transações de mercadoria. E o que ocorre? Essas mercadorias entram mais caras no Brasil, tanto os produtos finais, como também os insumos de produção. E isso impacta no aumento dos preços, ou seja, inflação. Então, existe uma gama de peculiaridade sobre a questão da inflação, que ela é muito além do que aquele arcabouço convencional de se pensar que aumentou moeda necessariamente vai aumentar inflação. Isso pode ocorrer? Pode, mas, essencialmente, a inflação, nessa perspectiva pós-keynesiana, não é por esse viés, justamente porque as empresas elas têm uma capacidade ociosa e conseguem produzir assim que ocorrer essa demanda efetiva na economia. Então, vamos trazer um pouquinho o debate que está ocorrendo no Brasil atualmente. Basicamente, o que ocorre no Brasil? Essa questão de inflação no Brasil também é uma discussão muito ampla. A gente tem, desde a década de 60, ali, uma discussão muito forte sobre inflação em Rangel, que ele já vai discutir também essa questão do conflito distributivo. Só que essas discussões ficam mais complexas no Brasil, principalmente a partir da década de 80, que é, basicamente, com aquele período de inflação e hiperinflação que ocorreu no Brasil, na década de 80, que foi considerada também a década perdida. E daí tiveram vários planos para combater a inflação, que foi o plano cruzado, Brescia, etc. E o que é o fundamento? Precisa-se entender muito a tipificação da inflação, que naquela época era essencialmente uma inflação tipo inercial, que ia passando de um período para outro, para a gente fazer esses planos de combate à inflação, até que na década de 90, em 1993, 94, basicamente, tem um plano real, e o plano real consegue controlar os preços no Brasil, reduzir a inflação, só que trouxe outros problemas macroeconômicos, como os impactos na indústria, por exemplo, no Brasil. Porque daí os produtos em âmbito internacional não conseguiam competir no Brasil, porque a gente praticamente diminuiu o real a um patamar menor do que o dólar, por exemplo, em alguns períodos. Em 1999, a gente tem um presente do FHC, basicamente, que ele inclui no tripé macroeconômico, que é o regime de meta de inflação, de resultado primário e de câmbio flutuante, e esse regime de meta de inflação que é o nosso fundamento para a gente discutir a partir dessa discussão que a gente tem de forma convencional e da perspectiva pós-keynesiana sobre inflação.
Basicamente, o instrumento utilizado na economia brasileira para combate à inflação é a taxa de juros básica. E ela, pode olhar lá no site do Banco Central, ela é peculiarmente para reduzir a inflação. Basicamente, como funciona esse processo? A tipificação da inflação, característica desse tipo de regime de meta de inflação é a inflação de demanda. O que ocorre? Quando aumenta a inflação, o Banco Central aumenta a taxa de juros. Ao aumentar a taxa de juros, fica mais caro para pessoas pegarem emprestado, para os empresários pegarem emprestado, por exemplo, dinheiro para fazer investimentos na economia. E acontece o que nesse processo? A população também, o crédito fica caro também para a população. E isso ocorre um impacto muito forte na economia, que é o desaquecimento da economia. Quando a economia ela passa por esse processo de desaquecimento, por causa da política monetária restritiva, que é o aumento da taxa de juros, também vai ter outros impactos, como, por exemplo, no aumento do desemprego no país. E aumentou o desemprego, a população tem menos renda, se a população tem menos renda, a população demanda menos, e daí você encontra um equilíbrio entre a oferta e a demanda. Esse é o pensamento convencional e que está posto dentro do regime de meta de inflação. Apesar que, atualmente, a gente tem uma peculiaridade, por causa da pandemia, por exemplo, a meta de inflação está menor do que a inflação, a perspectiva de inflação para o final do ano. Mas é uma peculiaridade do momento, mas, historicamente, desde 1999, não vem sendo tratado dessa forma o regime de metas de inflação. Porém, esse regime de meta de inflação, ele que está calculado ali na inflação de demanda, ele não necessariamente está de acordo com o que realmente ocorre na inflação da economia brasileira. Porque se a gente começa a pegar diversos trabalhos, inclusive econométricos, inclusive tem alguns trabalhos da Júlia Braga, lá da Federal Fluminense, que ela mostra que a inflação no Brasil é essencialmente de custos. Ali no período Lula, por exemplo, a gente teve um processo de inflação de salários, via salários, principalmente por causa da demanda no setor de serviço, porque os salários estavam também subindo acima da produtividade, e etc. Ou seja, a gente passa por um processo que as evidências mostram que a inflação é tipicamente de custos, mas o Banco Central no Brasil continua utilizando o regime de meta de inflação como se a inflação fosse essencialmente de demanda. E daí utiliza esse regime de metas de inflação só para o viés para combater a inflação, e não para o crescimento econômico também, como é no caso dos Estados Unidos, do Fed. E daí, vamos entender agora esse debate que ocorre atualmente sobre a inflação. No mês de agosto aí, a gente teve uma surpresa, que os alimentos subiram muito no Brasil, e daí começaram a se discutir esse tipo de inflação, é porque o governo está emitindo moeda e etc. O primeiro ponto é que, no Brasil, a gente consegue se financiar pelo tesouro direto, títulos públicos no geral, em custódia dos próprios empresários, do próprio setor financeiro, ou então da população geral. A gente consegue estar fazendo esse financiamento do Brasil, não ocorrendo aquele processo de emissão de moeda, ou seja, o Banco Central emite moeda para emprestar diretamente para o Tesouro, para emprestar diretamente para o governo. Então, a gente consegue ainda se financiar porque os títulos públicos ainda é de interesse da população. Então, como é que a gente explica isso, já que a gente não tem uma inflação necessariamente de demanda? Existe também uma questão de inflação de demanda nesse processo, mas também existe uma inflação de oferta também nesse processo. Basicamente, quais são os impactos principais na inflação no Brasil no setor de alimentos? Basicamente, a demanda da China. A China começou essa sua retomada de crescimento após essa crise mais intensa do Covid-19 lá, e daí também fazendo estoques de alimentos e etc. Então, teve uma demanda internacional muito forte de alimentos na China. O câmbio está desvalorizado no Brasil, que ocorre dois impactos. De um lado, por exemplo, os produtores preferem exportar, porque é mais vantajoso ofertar, então você tem esse processo de restrição de oferta, justamente por um processo, não que o Brasil não consiga produzir esses alimentos, mas porque os exportadores estão preferindo exportar esses alimentos. Também tem outras questões, que tem a questão da desvalorização do câmbio, e nessa desvalorização cambial a gente compra produtos mais caros, insumos também em âmbito internacional, e também teve um aumento de demanda aí por causa da mudança de hábito dos brasileiros, por causa da pandemia começaram a
cozinhar em casa, e também teve o auxílio emergencial, que ajudou muito nesse processo, porque a população mais carente que recebe esse dinheiro, basicamente, é gasto em alimentos, basicamente, em necessidades básicas. Então, basicamente, a gente compreendeu até que ponto a gente pode ter uma interpretação diferente sobre a inflação numa perspectiva Keynes, pós-keynesiana, para entender aí quais são os impactos de uma política monetária e como é que a inflação ela pode ser interpretada de uma forma muito mais complexa do que aquela convencional na economia, de se interpretar somente pelo caso da emissão de moeda. Era isso, gente. Acho que eu deu exatamente 30 minutos. Júlio, super pontual, como sempre. Pegando esse gancho seu de complexidade, né? Eu já entro aí na teoria, vou colocar a apresentação aqui. Peraí. Nossa, como tá quente. Todos estão vendo minha tela? Consigo sim. Sim? Gostaria de agradecer aí o pessoal do PET pelo convite, agradecer a você, Júlio, por ter aceitado também participar com a gente aqui do grupo de discussão, em parceria com a Pós, é uma honra aí. E eu vou pegar, então, esse gancho seu de complexidade, né, para entrar aqui na teoria schumpeteriana. Então, a gente vai sair desse aspecto de moeda e inflação e entrar na visão de complexidade existente aí no sistema capitalista. Certo? A minha apresentação aqui que eu preparei, né, também pensando aí no tempo curto que a gente tem, 30 minutos, igual o Júlio, para depois a gente poder discutir, né? A introdução aqui, basicamente, fazendo uma breve estrutura do que eu vou falar, eu vou colocar primeiramente o Schumpeter, né? Então, apresentar os pontos que Schumpeter acaba batendo na teoria ortodoxa. Antes disso, também vou mostrar os pontos da teoria ortodoxa que são mais batidas pelos neo-schumpeterianos, tá? São considerados heterodoxos. Depois apresentar os principais neo-schumpeterianos existentes, principais ideias, conciliar todos eles e trazer para a discussão atual, tá? Isso foi o que eu preparei aí para vocês. Então, vamos aqui para os ortodoxos. A teoria tradicional, igual o Júlio estava falando, né? Eles pensam aí no equilíbrio da oferta e demanda. Será que é tão simples assim? Apenas o equilíbrio da oferta e demanda? O mercado se autorregula ou não? O que os heterodoxos, né? E principalmente a corrente aí de Schumpeter e neo-schumpeteriana, e até os evolucionários pensam a respeito disso. Existe essa maximização de lucro, sempre é tão simples, né? Em um modelo, igual eu coloquei ali embaixo, que o preço marginal é igual o custo marginal, de que a receita marginal é igual ao custo marginal, é tão simples assim você mensurar as coisas, para tudo se encaixa aí dentro dessa forma, né? Os ortodoxos, a gente percebe que eles tentam simplificar tudo, ok? Então, é aí o principal ponto que os neo-schumpeterianos batem, porque existe uma complexidade e uma diversidade envolvida por trás disso. Não é tão simples como eles colocam, não é dentro de um modelo como eles colocam. Os agentes são sempre racionais o tempo inteiro, né? Aquele jogo de comportamento do consumidor, para quem está aí no primeiro ano, sabe até melhor do que eu, né? Ou seja, o comportamento sempre racional, é assim o tempo inteiro. A questão de você escolher ali duas variáveis, né? Preço e quantidade de um produto, e ceteris paribus, tudo mais constante. É realmente isso que acontece? Então, esses são os principais pontos da teoria neoclássica que o Schumpeter vem batendo. Schumpeter, para quem não conhece, ele é considerado aí como o pai da inovação, né? E o Keynes como o pai aí dos agregados da macroeconomia. Schumpeter, ele era muito fã da teoria marxista, né? Só que tem uma diferença entre os dois. Marx, ele focava muito no ponto daquela vontade, né? Aquele anseio de destruir o capitalismo, revolucionar o capitalismo, né? E já Schumpeter vem com uma ideia mais simpática para o capitalismo, porque ele tem esse questionamento do livro de 1961 de destruição criadora. E o que seria essa destruição criadora? Peraí, gente, o BH está muito calor.
A destruição criadora de Schumpeter entra no âmbito inovativo. Né? Então, o que ele quer passar para a gente? Ele percebeu, né, diante da teoria aí do Marx, que ele estudava muito, que o capitalismo ele é um gerador de progresso, né? Ele é um gerador de evolução, de mudanças, que existe uma destruição endógena dentro da empresa, né, para depois passar para o exógeno. O mercado não tem autorregulação, o mercado não tem equilíbrio. O tempo inteiro você lida, igual Keynes fala, lida com a incerteza, certo? Um outro ponto muito relevante aqui, que ele bate, é na questão do crédito, né? Ou seja, precisa, assim como Keynes diz, da intervenção do Estado. De onde vai sair esse crédito? De onde vai ser esse financiamento? Ele é essencial para o progresso econômico, é essencial para essa destruição criadora. Então, a atuação do Estado na visão do Schumpeter também é considerada muito importante. Um outro ponto muito relevante aqui de Schumpeter é a respeito dos ciclos da economia, tá? Ou seja, existe sempre uma mudança nas estruturas, elas não são estáticas, assim como o neoclassicismo prega. Ou seja, tudo se transforma, tudo se adapta para a sobrevivência, né? Até entra muito na teoria evolucionária que vem da biologia. Então, a todo tempo é destruição de crença, destruição de ideologia. Você precisa partir, né, de uma destruição para você conseguir chegar em uma construção, em uma evolução. Esse é o principal ponto. E diante desses ciclos da economia, dessas mudanças nas estruturas, ele colocava 4 pontos principais, tá? Os 4 pontos eram de prosperidade, né? Ou seja, ele quis mostrar que existe oscilação, tá? Então, ele passa a prosperidade, né? Em um primeiro momento, em uma economia, em um sistema capitalista. Depois a recessão, a depressão, né? A crise. E, sequentemente, aí, a recuperação econômica com a intervenção do Estado. Passa para nós também a incerteza, assim como Keynes nos passa, né? De que você não tem conhecimento de futuro. Ou seja, você não tem como calcular, né? Não é algo probabilístico, vamos dizer assim. O empresário schumpeteriano aqui, entrando no âmbito já de inovação, o empresário schumpeteriano, ele precisa ter um espírito inovador. E o que é esse espírito inovador para Schumpeter? É ter um acúmulo de nível de aprendizado no decorrer do tempo. Não tem um equilíbrio de uma hora para outra, eu não consigo inovar de uma hora para outra. Então, aqui entra já no progresso técnico, né? Entra que a competitividade, ela está muito relacionada com a inovatividade. Eu, empresário, não sou considerado competitivo se eu não inovar, certo? Então, são coisas muito interligadas. Aqui eu entro nos neo-schumpeterianos, eu vou apresentar para vocês, acho que vai ser 5 autores, tá? São muitas ideias, então tentei sintetizar aí, deixar da forma mais didática possível. O Nelson e o Winter, eles entram tanto quanto neo-schumpeterianos, né? Ou seja, seguidor de Schumpeter, como evolucionário, né? Que vem aí do âmbito da biologia, né? De sobrevivência capitalista. Então, os 3 principais aspectos de que Nelson e o Winter batem muito é de rotina, busca e seleção. Basicamente, as firmas elas vão apresentar ali um padrão de crescimento de acordo com as rotinas na trajetória da empresa, né? Ou seja, seria um conjunto aí de técnicas, processos e aprendizados, né, que vai gerar inovação lá na frente. Então, não é algo do dia para a noite. Existe um acúmulo de aprendizado, existe um processo de aprendizado, ou seja, é muito complexo, e várias variáveis envolvidas, expectativas, incertezas, financiamento, crédito, não é algo simples dentro de um gráfico, dentro de um modelo, tá? A busca aqui, que Nelson e Winter se refere, é a respeito do empresário sempre estar buscando possibilidades diferentes, tá? Então, a todo tempo, ele vai estar em busca de diferenciação no mercado para poder sobreviver. Aí que entra rotina, busca e seleção. O tempo inteiro buscando essas possibilidades, o tempo inteiro se adaptando à realidade, para então o mercado dar a palavra final se ele vai sobreviver ou se não vai sobreviver. Então, basicamente, a ideia de Nelson e Winter é de que o mercado ele vai funcionar como uma espécie de fornecedor de feedback no processo de geração de inovação, tá?
O outro importante nó jupiteriano é o DOSE. O DOSE, ele trabalha mais na trajetória tecnológica. Ou seja, a gente pode dizer que seria um acervo aí de acúmulo de conhecimento, tá? As trajetórias tecnológicas, elas não são iguais. Os paradigmas também não são iguais. Cada empresa tem a tua. Ou seja, não é porque um modelo funcionou na minha empresa, né, a minha trajetória tecnológica, o meu modelo funcionou na minha empresa, meu modelo de processo, de rotina, de paradigma, funcionou na minha empresa, que vai funcionar na tua. Precisa de adaptação, precisa de mapeamento, né? Precisa de modelagem a todo tempo. Então, a trajetória aqui, elas não são iguais, elas são distintas. Cada um tem um acervo diferente, né? Como se fosse um intelecto mesmo. Cada um tem um intelecto que tende mais para um lado, entende mais de uma coisa do que de outra. Ou seja, é um sistema extremamente complexo. Não existe aí um simples equilíbrio, né, de oferta e demanda. Todos os agentes são racionais. Não, isso não existe. Não tem otimização aqui para os neo-jupiterianos. Então, toda tecnologia, ela vai evoluir em direção de algo que não é pré-determinado. Por quê? Porque existe a incerteza. Mesmo você tendo aí uma bagagem da sua trajetória tecnológica para envolver o progresso técnico lá na frente, eu ainda tenho a incerteza envolvida, a expectativa envolvida, e é o mercado, né, que vai definir se eu permaneço, se eu sobrevivo ou se não. Malherbe e Orsenigo entra mais na questão do regime tecnológico, tá? Que liga muito com esse aspecto de oportunidade tecnológica. E o que seria? A capacidade, a competência adquirida, né? Os processos que foram desenvolvidos endogenamente, sempre falando aqui, eles batem muito nessa tecla, de que a dinâmica, ela é muito endógena, tem a dinâmica envolvida exogenamente, mas para eu conseguir sobreviver, eu preciso praticar mudanças endógenas, tá? De apropriabilidade, ou seja, eu garantir a minha inovação é algo diferente, já fazer as patentes, esse quesito de cumulatividade. Quanto mais conhecimento científico, mais eu vou ter uma sobrevivência no mercado, né? Mais eu vou ter retornos crescentes, dinâmicos, vamos dizer assim. Então, tem-se aí, em todos os neo-jupiterianos, e de Schumpeter também, essa dinâmica, complexidade e endogenização das estruturas econômicas, tá? Rosenberg, também aí um seguidor da linha neo-jupiteriana, e ele bate muito nesse processo da questão de aprendizado, né? Learning by using, learning by doing. Então, basicamente, eu preciso sempre aprender fazendo, aprender usando, né? Aquela questão de tentativa e erro a todo tempo, para eu conseguir sobreviver e fazer com que a minha inovação dê certo aí no mercado. Ou seja, liga muito com o que Nelson Winter fala. É um procedimento incessante de busca, de mudança, né? De desconstrução para poder construir, né? De se adaptar para poder sobreviver, né, de destruição de crenças, de ideologia, entrando muito na linha do Schumpeter também. O Freeman, ele vem com um pensamento de estratégias, né, por parte das empresas. Aí ele classifica em 6. Ele coloca a ofensiva, a defensiva, imitativa, dependente, oportunista. A ofensiva seria aquela empresa que tem uma intensidade em pesquisa e desenvolvimento muito grande. É um conhecimento científico pesado. E é aquele tipo de empresa que ela realmente arrisca, que ela realmente joga no mercado. Ela não tem medo do que pode acontecer. Nós diríamos aí no mercado que seria um perfil arrojado, né? A defensiva. A estratégia defensiva seria aquela mais cautelosa. Eu invisto em ciência, tecnologia, inovação, pesquisa, desenvolvimento, conhecimento, tem acúmulo de conhecimento, mas eu sou cautelosa, certo? A imitativa. A estratégia imitativa seria aquela em que eu tento olhar para o mercado, né, ver algo que acabou de lançar e fazer um diferencial em cima daquilo, né? Também tem um certo investimento em conhecimento, né, ciência e tecnologia. A dependente fica muito à mercê do que os clientes falam, né? A oportunista é sempre aquela que acha um nicho de mercado, tá? Para praticar inovação. Investe sim em ciência, tecnologia e inovação, conhecimento científico, mas é pouco.
E a tradicional é aquela que não interessa ser competitiva, né? Que ela não inova, ou seja, a concorrência não estimula a inovação para ela é considerada comum no mercado, tá? Então, o Freeman veio com essas ideias. Ligando aí os pontos de Schumpeter com os neo-schumpeterianos, o que a gente pode ver? Que a inovação aqui, ela vai gerar um processo de aprendizado, tá? Ou seja, para esse processo de aprendizado, precisa de capacitação, de competências, acúmulo de conhecimento, tá? Ao mesmo tempo, a gente vai ter uma interação entre os agentes e instituições, ou seja, existe muita dinâmica, né? Existe, sim, uma destruição criadora, como diz o Schumpeter. Existe um fluxo de conhecimento muito forte para, então, gerar o meu chamado desenvolvimento econômico. Aqui, Schumpeter deixa bem claro, e os neo-schumpeterianos, que nós não temos que pensar apenas no crescimento, ou seja, apenas no meu produto interno bruto, e sim no desenvolvimento econômico, as outras variáveis existentes na realidade, né? Todos os heterodoxos falam muito disso. Não é apenas o PIB, mas as outras variáveis existentes na economia. Eu tenho que lidar e decodificar a realidade para eu criar algo que realmente funcione, tá? Então, nós chegarmos aí no chamado catching up, né? Para quem não sabe, o catching up são os países atrasados que tentam alcançar os países líderes. E como que a gente vai conseguir isso, né? Isso só é muito ligado com o processo de aprendizado, acúmulo de conhecimento que a gente falou. Então, precisa de educação, de competência, de questão, organização, regulação. Precisa olhar as particularidades de um âmbito federativo, tá? E isso vai impactar, então, no meu sistema nacional de inovação. Mas não só, eu preciso também de políticas locais, né? Que são os chamados sistemas locais de inovação, sistemas regionais de inovação. Então, igual eu estava dizendo, não é porque funcionou em âmbito nacional ou em âmbito internacional que vai funcionar no meu âmbito local, regional ou nacional. Precisa-se, é algo muito complexo, né? Que precisa-se a todo tempo dessa destruição criadora que Schumpeter fala muito, tá? E essa inovação, esse processo de aprendizado, ele é primordial para a sobrevivência das empresas, para a competitividade, para a produtividade e para o comércio internacional. Por que os neo-schumpeterianos e Schumpeter, eles falam tanto de competitividade? Porque a competitividade, gente, vai fazer com que tenha um aumento na qualidade nos meus bens e serviços, tenha uma redução de custo, tenha uma redução dos preços e incentiva a inovação, né? Incentiva com que empresas não sejam somente aí oportunistas ou virem monopólios, né? Com preços abusivos. Então, uma empresa ela só vai ser considerada para Schumpeter e neo-schumpeteriano, igual eu falei, se elas inovarem, tá? E isso é muito importante para o nosso comércio internacional também, lá fora, porque a gente não fica tão mercê como o Brasil né? Apenas exportando commodities, né? E importando bens de baixa, média e alta tecnologia. Se nós investíssemos, então, no que Schumpeter fala e os neo-schumpeterianos falam, nesse processo de aprendizado, nesse acúmulo de conhecimento, né, para poder gerar o desenvolvimento econômico, talvez seríamos mais competitivos em âmbito internacional e não estaríamos tanto à mercê deles, né? Qualquer impacto lá fora vai acabar impactando aqui dentro. Nesse ambiente de interação, de dinâmica, de complexidade, né, tem um outro ponto muito importante entre os neo-schumpeterianos, que é o fluxo de conhecimento. Então, assim como Keynes coloca, e Schumpeter também, eles colocam o governo aqui como principal protagonista desse procedimento de acúmulo de aprendizado e de fluxo de informações, tá? Então, para tentar tornar, vamos dizer, o meu âmbito de inovação e de políticas inovativas de forma mais eficiente, precisa ter essa transferência de conhecimento. Por exemplo, no âmbito de universidade, esse conhecimento não pode ficar preso, né? Como a gente chama de ciência pura, não pode ficar preso. Tem que transferir para gerar inovação com as empresas. As empresas têm
toda essa protagonização aí de geração de inovação. Só que para isso, ao mesmo tempo, o governo precisa fornecer um ambiente propício para se inovar, tá? E por que o governo, né? E por que não a empresa? Porque o governo ele tem um maior, vamos dizer assim, uma maior articulação, né? O Estado ele emite títulos públicos, o Estado ele manipula a taxa de juros, o Estado emite moeda, o Estado recebe os tributos, entende? E então, para gerar esse fluxo aqui, Estado, universidade, empresa, tem-se muita importância tanto para os neo-jupiterianos, Schumpeter, Keynes, né? Keynes não fala muito do âmbito inovativo como Schumpeter e os neo-jupiterianos, evolucionários, mas a gente conseguiria linkar nesse sentido, tá? E não só isso, nesse modelo simples, existem várias outras variáveis que são discutidas pelos neo-schumpeterianos, tá? Para gerar a inovação. Então, por fim, quais são as semelhanças entre os neo-schumpeterianos, Schumpeter, que batem aí nos ortodoxos, tá? O primeiro ponto é que os agentes, eles não são racionais, como dizem aí os ortodoxos, certo? Existe sim um ponto de que a empresa ela está buscando possibilidades, né, a todo tempo, mas ela não é racional. Ela pode errar. Por quê? Porque existe a incerteza. Então, não é algo simples, tão simplificado assim. O preço igual ao custo marginal não consegue gerar inovação, tá? Outro ponto que bate muito é na maximização de lucro. O lucro para Schumpeter, ele é igual a zero, ele começa como zero. Por quê? Porque ele pensa no âmbito competitivo, de que os sistemas capitalistas precisam cuidar muito desse quesito de competitividade, tá? Para igual eu falar, porque igual eu falei anteriormente, por que então que a concorrência é importante? Justamente para essa redução de custos, redução de preço, para aumentar a qualidade dos bens e serviços, certo? Outro quesito que bate muito forte nos ortodoxos é que tem-se mudança nas estruturas, elas não são estáticas, né? Elas não tem tudo mais constante, ceteris paribus, isso não existe. Os sistemas capitalistas, eles não são previsíveis, né? Eles não existe equilíbrio, né? Existe uma desconstrução. Então, não se sabe essas limitações, tem incerteza envolvida. Não tem um destino, né, igual eu coloquei aqui, pré-determinado. É um ambiente extremamente complexo, né, que tem dinâmica o tempo inteiro. Existe uma diversidade envolvida, então não tem um modelo simples, né, a ser seguido. Não tem somente lá os 10 princípios da economia, igual o Mankiw fala. Não tem linearidade. Schumpeter fala lá no início, né, os schumpeterianos também, sazonalidades o tempo inteiro, oscilações, certo? O mercado, ele funciona o tempo inteiro com desequilíbrios. O capitalismo, logo aqui, ele vai ser dinâmico, ele não tem simples comportamentos envolvidos, a gente não otimiza nada, não tem otimização. Então, as estratégias aí vão mudando, né, em benefício dos agentes, e o lucro vai ser um fruto da inovação, ok? Não tem esse comportamento aí racional envolvido. O que a gente pode tirar de Schumpeter, neo-schumpeterianos, evolucionários e trazer para os dias de hoje, né? O primeiro ponto que eu coloco aqui é que a gente tem que analisar o mundo como ele é e não como ele deveria ser. Eu acho que essa é uma questão aí muito importante, é enfrentar a realidade, é decodificar a realidade e não colocar apenas um simples modelo, ok? Porque cada sistema funciona de um jeito, cada sistema tem o seu fluxo. É tudo dinâmico, é tudo diverso, né? Então, esse é o principal ponto, né? O que a linha de humanas faz muito, decodificar a realidade para tornar ela mais compreensível, vamos dizer assim, né? E trazendo para o dia atual, será que o atual governante quer isso? Diante da postura que a gente vê neoliberal, querendo taxar livros, né, cortando bolsas de ciência e tecnologia, principalmente da galera de humanas? Será que realmente ele quer decodificar a realidade para a gente entender o mundo como ele é e, a partir disso, fazermos pesquisas mais eficientes para contribuir para a sociedade? Ou ele apenas quer fazer uma manipulação em massa? Não trazer esse conhecimento científico à tona, entende? É um ponto muito relevante da gente discutir.
E precisamos, um outro ponto que a gente pode trazer para os dias de hoje, é melhorar o ambiente competitivo. E como que eu posso fazer isso? Então, a gente sabe que a inovação, né, como a gente estudou aqui, é um instrumento poderoso da concorrência. Então, a gente precisa fortalecer essa capacidade inovativa que o sistema tem para poder se transformar, para poder evoluir. Caso contrário, isso não vai acontecer, né? Então, no ambiente competitivo, quando a gente fala de política industrial, temos forte ligação aí com mecanismos regulatórios, com mecanismos institucionais, né, com políticas expansionistas, e isso cada vez mais é próximo da atuação do Estado. Não tem dessa de Estado mínimo, certo? Então, as empresas também precisam estar interessadas em inovar. Como que eu vou fazer com que as empresas estejam interessadas? Não é fornecendo um ambiente propício, não é reduzindo as burocracias, né? Não é fornecendo políticas de inovação, ciência e tecnologia, não é colocando PEC, né? PEC em educação, PEC de gastos, né? Eu acho que isso precisamos pensar muito mais além. Para cada real gasto, quanto que vai gerar aí de resultado? A política pública está bem desenhada? Como que a gente desenha? Então, esse tipo de discussão não é cortando gastos, certo? É realmente conhecimento científico, é o acúmulo de aprendizado para a gente conseguir fazer isso. Precisamos também de uma boa infraestrutura institucional. Tanto o Schumpeter quanto os neo-schumpeterianos falam muito também desse quesito, né? O apoio institucional, a infraestrutura institucional, para garantir o esforço do aprendizado, que só vem com o que Keynes diz, só vem com investimento. Caso contrário, isso não vai acontecer, certo? Precisamos de mais ciência, tecnologia e inovação, pensar nesse grau de abertura, né, em âmbito internacional um pouco mais equilibrado, pensarmos aqui, um outro ponto que a gente pode levar em consideração, em uma pauta exportadora diversificada, certo? Poucos governantes pensam nisso. Sempre fica aí só exportando commodities. Isso, a gente não tem que ser dependente apenas de commodities. Precisamos trazer uma pauta exportadora diversificada, né? Conhecimento científico, investimento nisso, em ciência, tecnologia e inovação, para nós sermos mais libertos nesse quesito, né? Transferirmos também, exportarmos também produtos de baixa, alta e média tecnologia, ok? Não só importar, certo? Bom, gente, desculpa o desabafo aqui, que eu, olhando o governo de hoje, fico nervosa. Muito obrigada pela atenção. Fico aberto aí a perguntas. Parabéns, Luana. Obrigada. Ótimo, grande resumo. As duas apresentações foram excelentes. Eu queria parabenizar os dois palestrantes. Foi apresentações muito, eu acho que enriquecedoras, acho que é a palavra certa. Foi incrível. E agora eu abro também a perguntas. Pode mandar escrito no chat. Se for algum comentário, se queira também abrir o microfone e fazer. Escreve que você quer fazer isso, se inscreva, que eu também fico organizando isso. E agora é o momento para as dúvidas. Eu tirei minha apresentação? Não, né? Agora sim. Eu posso fazer a primeira pergunta? Fica à vontade. Tudo bem. Parabéns pela apresentação, Júlia e Luana. Eu me chamo Guilherme, estou no 3º ano de Economia. E a minha pergunta é para os dois mesmo. Recentemente eu terminei de ler o livro do André Lara Rezende, O Juros, Moeda e Ortodoxia, né? O Júlio vai entender mais que eu. Faz uma provocação. E ele faz uma provocação do debate econômico mesmo, por que a teoria quantitativa da moeda ficou como uma premissa por tanto tempo, né? E aí ele citou Inácio Rangel, citou o Godin lá atrás, que quando o Godin, quando entrou no governo Café Filho, ele viu ali que a teoria quantitativa da moeda tinha algumas falhas, né? E inclusive saiu do governo por conta disso. E a pergunta é, por que ainda o debate econômico trata essas premissas antigas como uma verdade ainda absoluta? Isso, exatamente.
sendo que o próprio André Lara Rezende, ele voltou atrás e pela crise de 2008 ficou evidenciado, né? Se você aumentar a base monetária, por exemplo, os Estados Unidos não foi tão impactado assim. Eu queria saber a opinião de vocês, assim, por que o debate econômico ele é tão raso ainda quanto esse assunto? Posso começar agora, né? Pode, fica à vontade. Tá, é porque é bem a minha área isso. É muito essa área. O que eu vou contribuir, tipo, é só minha opinião, não é de leitura, é isso. Então, vocês lembram que no início da discussão eu falei que a economia é uma ciência da retórica, ela é a arte da retórica, quem tem a melhor argumentação, nem sempre é a melhor argumentação, mas tem todo um financiamento também para esse tipo de argumentação, ela vencer um tipo de debate, como, por exemplo, o debate que se colocou de 2016 para cá sobre as finanças do governo ser igual às finanças domésticas. Então, teve uma ampla aceitação desse tipo de proposta aí teórica e empírica. Então, a economia, por ter essa arte da retórica como princípio, ela tem muito esse fundamento. Por isso que hoje a gente encontra essa discussão de forma convencional, de forma ortodoxa, que já vem desde ali dos neoclássicos, desde os clássicos, na verdade, neoclássicos, e agora passando principalmente pelos monetaristas, dentre outros que a gente inclui aí dentro da ortodoxia. Então, o debate continua isso justamente por quê? Porque a gente também tem um amplo financiamento desse tipo de pesquisa, a gente tem um amplo financiamento da distribuição desse tipo de pesquisa, a gente tem uma ampla divulgação da mídia desse tipo de abordagem econômica. E daí consegue também convencer mais fácil, porque, entende, quando você faz um modelo bem comportado, você consegue de forma mais fácil, mais simplificada, mostrar aquilo. Então, é um dos pontos da retórica, a simplicidade, ser direto. Quando a gente vai para o âmbito heterodoxo, apesar de fazer bem mais sentido, para mim, pelo menos, a gente tem um problema muito forte, porque a heterodoxia, ela tenta lidar com a economia, com a sua complexidade. E a complexidade das interações sociais é muito grande. Então, também tem toda essa questão. Então, tem essa questão da economia ser a retórica, da argumentação que vence, a argumentação que vence na atualidade é essa. Então, eu acho que talvez seja muito por esse sentido que até hoje as abordagens baseadas na TQM, no equilíbrio, enfim, elas são os fundamentos principais hoje em âmbito internacional de se avaliar a economia. Não que eu acho que isso seja um problema, eu acho que isso enriquece mesmo a economia também, a abordagem econômica se enriquece com essas abordagens. Por exemplo, se a gente entende ali, por exemplo, o Keynes fez uma grande contribuição, principalmente a partir do que vinha ocorrendo até então, o pensamento neoclássico. Então, daí ele consegue romper, ou seja, tinha uma abordagem, o Keynes tentou se contrapor a essa abordagem, fez algum tipo de rompimento com essa abordagem e conseguiu avançar na ciência econômica, na teoria econômica. Então, é importante, sim, que esse debate ortodoxo, que a gente tem de hoje, ortodoxo, convencional, neoclássico, ele continue se desenvolvendo, porque a gente parte também desses princípios para poder contrariar e desenvolver a ciência econômica. Então, eu acho que não é um problema, mas eu acho que é um problema, sim, ainda as instituições públicas, as instituições políticas e as instituições também midiáticas tá oferecendo esses tipos de soluções fáceis para problemas complexos, como é os problemas da economia, como no caso do regime de metas de inflação, que a gente sabe que a inflação é essencialmente de demanda, essencialmente de custo, desculpa, e tem um viés de demanda muito pouco aí, e mesmo assim o regime de metas de inflação, ele acaba não contestando essa tese que a nossa inflação é essencialmente de custos. E daí também está vindo agora essa nova ideia da MMT, também, da teoria monetária moderna, também, que vem com essa pegada também de tentar contribuir de forma diferenciada com essa teoria quantitativa da moeda, apontando que não necessariamente a emissão de moeda causa inflação e revertendo também toda essa situação na qual convencionalmente começou a se aceitar sobre o que é moeda, sobre o que é inflação numa economia. E outro ponto também, né, dessa questão de tratar como verdade absoluta, entra aí com uma linha de Schumpeter, o destruir, né, o se libertar de crenças, ideologias, né, dói. Então, nem todos estão dispostos a essa mudança, né, de sair do lucro duro, né, da ortodoxia, dos neoclássicos,
para ter um pensamento divergente, né? Pensar de outras maneiras. O mudar dói. Então, seria como, a gente pode dizer, entre aspas, um conforto aí intelectual colocar os neoclássicos como uma verdade absoluta, né? Não existe esse pensamento de libertação. Só para complementar, pensa como é engessada a graduação de economia quanto à teoria, entende? Você percebe que, tipo, eu conheço a Unesp como um centro heterodoxo no estudo de economia industrial, mas o que é de verdade dado na graduação na Unesp? Você vai pegar os manuais ortodoxos, você vai pegar lá o Varia, o PINDIC, de microeconomia, aí você tipo, não, mas a gente tem flexibilidade na graduação para estudar outras coisas. Aí você coloca uma matéria de economia industrial. Aí, tipo, na macroeconomia do mesmo jeito, você tem toda a macroeconomia ortodoxa, dominando todo o debate, mas a gente tem flexibilidade, coloca 20 minutos de aula de Keynes, de aula de Kalec, enfim, é muito complicado de desengessar essa formação que a gente tem atualmente. Você pega, tipo, o debate acadêmico, apesar de ser muito caloroso, mas o que a gente tem de formação? Formação ortodoxa. E daí, isso não se perpassa só para os estudantes de economia, se perpassa por toda a sociedade, porque um analista econômico, por exemplo, que estão nas grandes mídias, são basicamente a galera que vai falar logo, olha, isso vai gerar uma inflação, a moeda vai gerar uma inflação, e não é necessariamente por aí. Não, tem várias variáveis envolvidas e tudo pode acontecer. Não é a verdade absoluta. Não existe. Tem uma outra questão, Júlio, que é para você também, que é da Laís. A Laís gostaria de saber por que o Keynes e o desemprego pode ser um fenômeno involuntário e a respeito do conceito de demanda efetiva, que ela não conseguiu entender muito bem. Então, vamos lá. O primeiro ponto é sobre Keynes e o desemprego involuntário. Porque, pensa, na teoria neoclássica, o que é basicamente a impossibilidade de ter desemprego involuntário, porque a oferta determina a demanda. Daí a gente já tira o guincho para a demanda efetiva. E daí o que acontece? Se tudo que é ofertado na economia encontra a sua demanda, então, nesse quesito, há impossibilidade de ter desemprego involuntário, só pode ter desemprego daquele tipo voluntário, ou seja, a pessoa não quer trabalhar. Keynes ele vai mudar, porque ele fala, olha, a economia capitalista ela é inerente a flutuações e etc, e o desemprego também ela é inerente a esse sistema. Então, o desemprego para Keynes, ele não é um desemprego do tipo involuntário. E vamos entrar aqui na demanda efetiva, que daí vai ficar mais para essa questão do desemprego involuntário, que vem justamente por causa daquela percepção que a moeda ela não é neutra na economia. Então, demanda efetiva, basicamente, para Keynes vai partir daquele princípio, olha, contrariando a teoria neoclássica, não é a oferta que determina a demanda, é a demanda que determina a oferta. Vamos entender como é que funciona isso. A demanda efetiva, ou seja, o que a demanda real, a demanda oficial, a demanda efetiva que a população está tendo, que determina a oferta, e isso vai determinar o desemprego. E daí a gente vai já linkando tudo isso com o desemprego involuntário. Como funciona, basicamente, esse processo? Quando... Nossa, espera aí, desculpa. Por exemplo, quando a população demanda na economia, o setor produtivo ele tem essa percepção. Então, o setor produtivo vai começar a produzir mais porque quer participar desse ambiente de lucratividade. Então, o que acontece? O setor produtivo, o setor de serviços vai começar a ofertar esses bens e serviços. Ok? Então, o que acontece? A demanda, ela determina a oferta. E nesse processo, o desemprego, ele pode ocorrer de forma involuntária. Por exemplo, se a gente tem uma demanda efetiva baixa, por exemplo, o setor empresariado, por exemplo, o setor capitalista, vamos dizer assim, o setor de empresários, de indústria, enfim, de empresas, vão começar a demitir a população. Então, daí vem a questão do emprego voluntário. Por quê? Porque é um custo também manter um trabalhador. E se não está tendo a realização das mercadorias, ou seja, se não está tendo venda dessas mercadorias, desses bens, desses serviços, os empresários começam a demitir a população. Então, por isso que ocorre desemprego voluntário. E é muito nesse sentido que Keynes vem trabalhar nessa tentativa de explicar como é
que essa demanda efetiva, ela vai impactar nessa oferta, ou seja, a demanda determina a oferta, e essa demanda, ela também impacta no desemprego involuntário. E, basicamente, a demanda efetiva é a demanda efetiva mesmo, a demanda real que a população tem na economia. Mais ou menos por aí, essas características de demanda efetiva e como é que impacta no desemprego involuntário. Ficou claro, Suzana? Laís. Não, acho que foi Suzana. Não? Ah, não, foi a Foi Laís. a Suzana, a professora. Ah, tá. Mais alguma dúvida, gente? Alguma discussão que querem trazer? Keynes, Schumpeter, para a atualidade? Vamos encerrar, então? Acredito que não tenha Eu mais não nenhuma tenho mais dúvida. nenhuma dúvida. Eu agradeço a parceria, foi muito proveitosa. Professora Suzana, saudades de ver o pessoal do PET, meus amigos que estão aqui online, Maiara, Dani. Ia ser muito legal essa discussão na realidade ao vivo, né, gente? Espero que um dia isso passe. Sim. Se tudo der certo, vamos ter esses encontros presenciais também, ano que vem, os grupos de discussões aí voltam também à normalidade, assim. Eu também queria agradecer os dois palestrantes, foram muito boas as apresentações, e agregou muito a todos os estudantes aqui presentes, e também a todas as pessoas que assistiram também. Foi enviado um link aqui no chat para os certificados, então, só preencher o Forms, e também curtam a página do PET Economia, que a gente sempre está fazendo eventos também voltados à graduação, a todos os estudantes. Eu fico à E novamente, disposição, tá? Laís, eu mando para você os materiais, anotei aqui seu e-mail. Muito Também obrigada, Júlio, por participar, tá? A todos que ficaram até agora assistindo. Tenham um ótimo descanso a todos. Obrigado também pela participação. Se precisarem de alguma coisa, deixei meu e-mail no chat, e daí podem entrar em contato que eu tiro dúvidas, algo do tipo que precisarem. tá certo então. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.